Jânio Quadros renuncia à presidência, João Goulart, o vice-eleito, estava em viagem oficial na China comunista. Os ministros militares tentam impedir a posse de Jango, como Goulart era conhecido, alegando um suposto envolvimento dele com o comunismo internacional. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, organiza uma força-tarefa envolvendo o Exército do Estado para garantir a posse do vice-presidente. O movimento se espalha pelo país e o Congresso garante a posse de Jango, mas em um regime parlamentarista, em que o poder seria exercido de verdade por um primeiro-ministro. João Goulart assume em 8 de setembro de 1961. Tancredo Neves é indicado como primeiro-ministro. A época era de polarização mundial entre capitalismo e socialismo. Jango reata relações com a União Soviética e se manifesta contra o plano de invasão a Cuba, proposto pelo presidente americano John Kennedy. No plebiscito de janeiro de 1963, a grande maioria da população vota contra o parlamentarismo. Sem a figura do primeiro-ministro, Jango ganha mais poderes. Internamente, o presidente lança o projeto das reformas de base, que previu medidas para acelerar a reforma agrária, aumentar salários e estabilizar a economia. O governo aprova a Previdência Social para trabalhadores rurais. O movimento popular e sindical pelas reformas aumenta. Em 13 de março de 1964, Jango discursa para 150 mil pessoas na Central do Brasil e promete colocar em prática as reformas de base. Logo depois, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. Uma manifestação conservadora que pedia a saída do presidente. Em 31 de março, militares de Minas Gerais iniciam uma movimentação de tropas em direção ao Rio de Janeiro. A intenção era tomar o poder. O movimento começa a crescer entre as forças armadas do país inteiro e tem o apoio dos Estados Unidos nos bastidores. Jango se declara incapaz de resistir ao golpe e se refugia no sul do país. No dia 1º de abril começa, então, um longo período de ditadura militar no Brasil. Com a deposição de Jango no dia 1º de abril de 1964, o Congresso Nacional convoca o presidente da Câmara dos Deputados a assumir a cadeira presidencial provisoriamente, até que fossem organizadas eleições. Mas as eleições gerais não acontecem. O alto comando de um movimento formado pelas Forças Armadas decreta que o Congresso deve eleger o novo presidente. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Castelo Branco assume a presidência da República e promete o retorno do país à normalidade democrática, tão logo a ordem e o crescimento econômico fossem retomados. A posse do novo presidente tinha o apoio dos Estados Unidos. A junta militar e Castelo Branco iniciam a era dos autoritários atos institucionais. Dentre as medidas mais marcantes dos 4 primeiros atos, destacam-se a cassação de mandatos parlamentares, as eleições indiretas para governadores e para presidente, a proibição das greves e um controle severo dos salários e a dissolução de todos os partidos políticos, que são substituídos por 2 novos: a Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição. No fim de 1966, o presidente fecha o Congresso e uma nova Constituição é imposta.
Castelo Branco afirmava querer transferir o governo aos civis, mas no fim de seu mandato é vencido por setores radicais do exército. A chamada linha dura impõe a candidatura do Marechal Arthur da Costa e Silva, do Partido Arena, para as eleições indiretas no ano seguinte.